Justiça social é uma das maiores falácias que existem. Qualquer política de justiça social não ajuda ninguém, ao contrário, prejudica e pior, dá poder ao Estado. O tema de hoje é sobre a falácia da justiça social. Então, sem mais enrolação, vamos começar. Volta e meia, surge uma notícia que algum processo de seleção para uma vaga de emprego impõe que os candidatos devem pertencer a apenas um certo grupo. Às vezes, o critério é racial, cor de pele, às vezes é socioeconômico, ou até mesmo a opção sexual. E foi o que aconteceu recentemente. Uma empresa disse que não iria contratar heterossexuais. Esses processos são justificados pela ideia de justiça social, por desses grupos minoritários muitas vezes serem considerados, entre aspas, excluídos da sociedade. Muitos acreditam que apenas com a justiça social essas pessoas serão valorizadas. Porém, será mesmo que a forma de ajudar as pessoas por meio de imposição de leis realmente ajuda as pessoas? A verdade é que a forma como o Estado e outras instituições propõem ajudar as pessoas, de fato, não ajuda. E acaba virando uma forma de discriminação inversa. Por exemplo, em 2019, deputadas estaduais do PSOL do Rio de Janeiro propuseram uma lei que criava 500 vagas de jovens aprendizes a menores infratores. A intenção delas é, entre aspas, ajudar os meninos que são marginalizados. Porém, o estímulo é perverso, pois se um jovem cometer um crime agora, ele está apto a participar de uma vaga de estágio. Isso não é bizarro? O projeto de lei, obviamente, foi vetado. Porém, propor um projeto desse tipo já foi um grande absurdo. Isso, direta ou indiretamente, acaba privilegiando algumas pessoas em detrimento de outras, somente por questões externas, como cor de pele e condição socioeconômica, e não por qualificação pessoal. O grande ponto é que ajudar as pessoas que mais precisam é importante, sim, porém a forma como isso vem sendo feito não funciona. Então, não adianta pensar em melhorar as leis ou como melhorar o sistema, se as próprias leis e sistema estão errados. O que deve ser feito é buscar uma forma diferente de ajudar, que realmente funcione. Quando o Estado promove a justiça social, ele está confirmando a ideia de que existe uma dívida da sociedade com as pessoas consideradas minoritárias, o que não é verdade. No ponto de vista libertário, ninguém pode ser considerado culpado pelo mal que outra pessoa fez, mesmo que essa pessoa tenha as mesmas características físicas do grupo que no passado cometeu injustiça. Por isso, os brancos de hoje não têm culpa pelo mal que os brancos no passado cometeram. Mas a ideia de justiça social promove justamente o comportamento dos grupos minoritários de exigirem que os grupos, entre aspas, privilegiados garantam os seus direitos. Em outras palavras, o pessoal que se considera excluído não busca se melhorar através do estudo, do trabalho, etc. E sim que os outros façam algo por eles, o que inevitavelmente acaba tornando esses grupos cada vez mais dependentes das políticas de justiça social. Essas políticas acabam perpetuando o complexo de inferioridade que esses grupos já possuem. O estímulo que o Estado passa a esses grupos é a dependência. Eles precisam que o Estado garanta para eles seu espaço, quando correto deveria ser um estímulo que promove o autodesenvolvimento, sem se tornar dependente dos outros e principalmente do Estado. Além de que, como a política de
justiça social é promovida principalmente por decretos arbitrários, elas, na realidade, não resolvem problema algum. Simplesmente porque ela propõe uma solução sem entender qual é o verdadeiro problema. Exemplo: a política de cotas nas universidades não resolve o problema que ela se propõe a resolver. Muitos alunos entraram na universidade pelas cotas e provavelmente isso tornou o acesso à universidade mais fácil. Porém, o que motivou as cotas foi que existia uma diferença discrepante entre o sistema de ensino público e particular. E essa diferença não mudou com o advento das cotas, ou seja, os alunos da escola pública continuam tendo o ensino ruim, e o que inevitavelmente leva a esses alunos, quando entram na universidade, passar por muito mais dificuldade, ter muito mais dificuldade no aprendizado. Essas pessoas vão ter que estudar mais que as outras, vão ter que se esforçar mais que os outros. Quando que o certo, a melhor solução para o problema da educação, não é criar cotas, e sim melhorar todo o sistema de ensino, inclusive permitindo que os alunos façam homeschooling e outras práticas não tão comuns de aprendizado. Então, enquanto soluções genéricas que não entendem a raiz do problema continuarem sendo propostas, os problemas nunca serão resolvidos, apenas perpetuados. E tudo o que foi argumentado até agora não é o pior problema da dita justiça social. Se não bastasse que a tal justiça social estimule o comportamento de culpa em uma parte da sociedade e o complexo de inferioridade em outra, e também que suas soluções não resolvem absolutamente nada, ela ainda tem um grande ponto negativo. A justiça social justifica a ação do Estado, justifica o poder arbitrário estatal. Por quê? Supondo que o Estado, ao promover uma política de justiça social, está fazendo algo bom, quem é que seria contra? Daí, o Estado consegue a aprovação do povo, mesmo que suas medidas sejam desastrosas na prática. Na verdade, o grande mal da justiça social é que ela deixa implícito que a liberdade pode ser sacrificada em nome de fazer o bem. Foi isso o que aconteceu na Venezuela. Hugo Chávez foi eleito com o intuito de promover o bem, ajudar os pobres, acabar com a desigualdade. Porém, o que aconteceu foi uma ditadura cruel e desumana. Na verdade, não é o que aconteceu, é o que acontece até hoje na Venezuela. Logo, ajudar as pessoas através de leis e decretos feitos por especialistas em justiça social não ajuda as pessoas, apenas diminui a liberdade. Foi isso que Hayek percebeu ao falar o seguinte, abre aspas, justiça social é uma das expressões mais enganosas e talvez por isso mesmo mais frequentemente usada do discurso político contemporâneo. Com efeito, trata-se de uma miragem, uma fórmula ilusória que, por conter atrativos quiméricos, é constantemente utilizada pelos políticos para conseguir que uma determinada pretensão seja considerada plenamente justificada, sem ter de dar razões morais para sua adoção. Passei a acreditar que o maior serviço que ainda possa prestar aos meus semelhantes é de fazer com que oradores, políticos, escritores, jornalistas e todos os pensadores responsáveis venham a sentir para sempre total vergonha de empregar a expressão justiça social. Fecha aspas. Se a justiça social é ruim, como as pessoas devem buscar se melhorar? Principalmente as pessoas em situações difíceis. A melhor resposta vem do exemplo dos asiáticos que foram morar em outros países. Eles nunca tiveram cotas e nenhum privilégio, e mesmo assim costumam ser os melhores alunos nas universidades e conseguem bons empregos.
A explicação para isso é que eles têm uma cultura que busca o autodesenvolvimento. Os asiáticos são motivados a buscar a independência, e isso é algo que se reflete até nos animes. Experimente ver a tradução das letras das aberturas dos animes mais famosos, como One Piece, Naruto, Digimon. Boa parte das letras são motivacionais, estimulam os jovens a dar o seu melhor. E essa mentalidade asiática funciona de fato, porque em qualquer país que os imigrantes asiáticos vão, eles conseguem prosperar. Talvez isso também aconteça justamente porque não tem ninguém falando para eles que são incapazes e precisam de políticas públicas para melhorarem de vida. Na verdade, o que muitas vezes acontece é que a família dos asiáticos incentiva que eles sejam desde cedo aplicados, disciplinados, esforçados e pacientes. Hoje, muitas pessoas acham desnecessário ler livros de motivação. Existem vários livros motivacionais que são sucessos de venda. Acho que a grande maioria das pessoas já leram um livro assim. Eu mesmo já li e gostei de vários. E não tem nada de errado nisso. É muito melhor buscar um aperfeiçoamento pessoal através de livros, músicas e conselho das pessoas mais velhas do que esperar que o Estado venha te sustentar. Em resumo, a famigerada justiça social é apenas uma desculpa para diminuir as liberdades. Ela é irreconciliável com o desenvolvimento e mesmo a manutenção da população e da riqueza. As pessoas passaram a chamar de social justamente aquilo que é o principal obstáculo à manutenção da sociedade. Paradoxalmente, a justiça social é uma grande promovedora de injustiças. Então, chegamos ao fim do segundo vídeo do canal, tema sobre justiça social, e de novo, é um tema que dá pra falar que é bastante recorrente, porque volta e meia acontece uma política de justiça social. Se você gostou do vídeo, compartilhe, curta, compartilhe, mas mais importante mesmo, compartilhe com o máximo de pessoas, porque o canal é muito pequeno ainda e eu quero que ele cresça bastante. E se você está gostando do vídeo, eu peço que você compartilhe. Mas também não deixe de se inscrever e de comentar algum ponto que você achou bom no vídeo, ou algum ponto que você acha que faltou no vídeo, ou até mesmo uma coisa que você tenha discordado. Mas muito obrigado por ter assistido até o fim. Esse é apenas o segundo vídeo do canal e ainda tem muito conteúdo para colocar nesse canal. Tem muita coisa para acontecer, então continue ligado no canal.